Boa tarde, pessoal. Aqui é a Mayra Galvão, professora de teatro pela Secretaria da Cultura do Taboão da Serra. Vamos dar o nosso abraço virtual. Muito gostoso, né? Essa música que está tocando ao fundo ela era a música preferida do meu pai, a Pastoral de Beethoven. Queria só compartilhar isso com vocês. Como vocês sabem, eu sempre compartilho a minha vida com vocês. Eu acho que faz parte do teatro, da aula de teatro, a gente compartilhar a nossa verdade, a nossa vida, a nossa emoção, compartilhar coisas boas, às vezes coisas tristes. Não quer dizer que tem que se falar tudo, sempre, mas existem momentos que a gente precisa ter a parceria com o outro, seja no trabalho artístico, seja no nosso trabalho de professor e alunos, para vocês verem que eu sou humana, que nós somos humanos todos, sem exceção. Hoje a gente vai falar sobre exposição, sobre exposições, sobre quadros. Uma das coisas mais importantes no trabalho do ator, eu já falei isso para vocês, que é se inspirar em outras obras de arte, seja em música, seja em balé, seja em exposições, em esculturas, quadros. Então, assim, vocês precisam se habituar a consumir arte. Como se fosse comida que todo dia a gente se alimenta, a arte a gente tem que nos alimentar de arte. Quem faz arte tem que se alimentar de arte. Isso faz uma diferença no nosso vocabulário, às vezes, no nosso repertório artístico, corporal, filosófico, psicológico, emocional. Tudo que eu conseguir ver de arte vai acrescentar o meu trabalho como atriz. Mesmo que seja, às vezes, uma arte que eu não gostei tanto, mas aquilo pode me ajudar. É claro que normalmente vocês vão falar, mas eu sempre vejo na televisão o pessoal dançando, o pessoal cantando. É diferente. Existem músicas diferentes, existem, né? A gente já conversou sobre isso. Hoje o nosso foco são as exposições, são os quadros, as esculturas. Tudo isso exige um tempo interno diferenciado de admiração, que tem a ver com aquilo que a gente conversou sobre a filosofia, sobre o pensamento, sobre o devaneio que o artista tem que ter. Aquele pensamento, aquele devaneio de olhar o céu, de ver a nuvem, de ver um pássaro que foi para lá. Esse devaneio, tudo isso inspira a gente a sermos poetas, a sermos expressivos, a sermos artistas mais maduros. E quadro, você pode falar, mas o quadro, o cara pintou ali alguma coisa. Em primeiro lugar, existem vários tipos de quadros completamente diferentes uns dos outros. Se vocês olharem Botticelli, não tem nada a ver com Van Gogh, e assim vai. Cada artista que pinta quadros, ele tem uma visão artística completamente diferente, ele tem uma técnica diferente de trabalho também. Sempre vai acontecer
como acontece em outras artes também, de você falar, eu gosto mais daquele do que daquele. Eu acho que aquele não toca meu coração, mas aquele sim. Vocês precisam aprender a se dar o tempo de olhar uma obra de arte, de parar diante dela e deixar o tempo fluir. Eu gosto, na medida do possível, quando eu vou a exposições. Esse ano foi difícil, né? Eu fui em muito pouca porque começou a pandemia, mas existe exposição, aliás, existem passeios por dentro do museu, dos museus online, aliás. Para quem se interessar, existem passeios por dentro dos museus de forma online. Mas quando eu vou, eu gosto de ir sozinha a primeira vez. Quando eu gosto muito, eu acabo voltando com amigos, curtindo, mas eu gosto de ir sozinha para ter o meu tempo de olhar e ficar ali, ninguém me cobrando, vamos logo, vamos fazendo isso aqui. Não. Quando eu vou com tempo para eu ficar ali curtindo, me deliciando. Com cada obra de arte, umas me tocam mais, outras menos, e tudo bem, não quer dizer que um é melhor que o outro. É que de verdade, às vezes algo se aproxima mais daquilo que a minha sensibilidade do que outra coisa. E às vezes o que me impressionou menos, impressiona mais vocês. Então cada um de nós tem um gosto específico, uma sensibilidade específica para artes diferentes, né? Para artistas diferentes. Então, assim, o ideal até para mim, às vezes, se eu posso, eu fico escutando no ouvido uma música clássica e fico vendo cada quadro e pensando. Não necessariamente, às vezes, o mais famoso é o que eu gosto mais. Às vezes eu olho um quadro, lembra alguém que eu conheço, ou lembra um momento da minha vida, ou lembra um lugar que eu gostaria de morar um dia, ou lembra um lugar que eu já passei, ou lembra alguém que eu já conheci, não sei. Então, assim, eu gosto de mergulhar no que cada quadro tem a me oferecer. Você deve estar pensando, tá, professora, mas o que isso tem a ver com teatro? Eu estou educando e treinando a minha sensibilidade artística. Isso me torna uma atriz melhor, uma diretora melhor, uma professora melhor. Isso me torna um ser humano melhor. Porque eu estou me educando, eu estou preparando a minha sensibilidade para os trabalhos futuros artísticos que eu tiver que fazer. Às vezes eu vejo um quadro que me lembra um personagem que eu estou fazendo. Aí eu vou ficar olhando aquele quadro, pensando, refletindo sobre esse personagem. E com calma, com tranquilidade, sem ansiedade. Às vezes, a gente pensa, na arte acontece muito isso. A gente pensa que não está fazendo nada e está fazendo tudo. Que é assim. Você pode falar, professora está de férias e foi assistir uma exposição no domingo à tarde. Essa exposição que uma professora vai e assiste no momento de descanso dela é trabalho. Ela está aprendendo ali. É como se fosse um curso que ela estivesse fazendo para amadurecer o trabalho e o contato dela com o aluno. Então, nós precisamos nos alimentar artisticamente e perceber o quanto aquilo mexe com a gente. Quanto aquilo faz a gente entender um pouco mais da vida, da morte, da passagem do tempo, de história. Você olha e fala, nossa, é de uma outra época isso. As pessoas andavam com essa roupa pesada, como devia ser. Nossa, o que é isso? Esse cara com essa peruca enorme na cabeça, gente. Que coisa monstruosa.
é uma outra época. E a gente entende melhor vendo um quadro. E as esculturas? As esculturas têm algo mágico que, dependendo da escultura, parece que você está diante de uma pessoa pintada ali, com o corpo pintado de tão perfeito que é o corpo ou do rapaz, ou da moça, ou de uma senhora, ou de um senhor, o corpo que está sendo retratado ali, que a escultura está mostrando para gente. Ah, mas eu estou vendo uma escultura de um ser de asas que eu nunca vi na vida, não é algo real. Mas se deixa levar por essa escultura, pelo olhar, pela boca. Lembra aquilo que eu falei para vocês? A grande beleza do filme do Paolo Sorrentino, a beleza que também existe na ruga, a beleza que também existe no dente podre, a beleza que também existe no olhar cansado, no cabelo desarrumado. Ó. Pegar isso aqui, totalmente. Isso dependendo do personagem que eu tô fazendo. Olha que imagem forte. Tô brincando aqui. Uma outra imagem. Então esse cabelo te leva a pensar. Só o cabelo solto já te leva para um lugar que é um lugar diferente. Deixa eu só. Opa. Então, as exposições, principalmente as exposições que mostram tanto arte pictórica, né, quadros, como aquelas que mostram objetos, às vezes, objetos como se fossem objetos inanimados, ou que mostram pessoas vestidas, esculturas grandes, esculturas pequenas, e aí você para e observa e vê o osso, como se fosse a marca do osso da pessoa, e aquilo foi trabalhado, foi pensado pelo artista. E aí você olha com calma aquilo, pensa, meu Deus, como o artista conhecia de anatomia para fazer isso. E muitos artistas eram múltiplos, como Leonardo da Vinci. Aliás, pesquisem Leonardo da Vinci. Extraordinário no nível máximo. Tem um quadro dele, que é o mais famoso de todos os tempos, que é Mona Lisa. Mas assim, tudo que ele fez, ele era um gênio, literalmente. Ele fazia muito mais além dos quadros, ele era um inventor também. Então, assim, outra coisa que é interessante, pesquisem os artistas clássicos, que muita gente fala. Por que falam tanto desse cara, desse Leonardo da Vinci? Deixa eu ver quem é. Pesquisem, Van Gogh, quem foi? Vejam filmes, às vezes tem filmes sobre a vida deles. Às vezes procura no Google um pouco sobre a vida, sobre quem foi, o que fez, por que fez. Ah, fez tal obra? Deixa eu ver essa obra no Google como é. Hoje em dia, em questão de segundos, vocês ficam sabendo quem era o que, fazia o que, por alto que seja. Mas um ator tem que saber, no mínimo, de maneira geral, quem são os grandes pintores da humanidade, os grandes artistas que fizeram grandes obras de arte. Tem que saber. Faz parte do nosso trabalho. Uma cultura vasta, ter uma cultura vasta, de diversos níveis. Hoje em dia existem, já vi obras de arte lindíssimas, pichadas, grafite. Eu já vi grafites belíssimos, que também eram obras que eu parava e ficava, meu Deus. Então, assim, se permitam se alimentarem de artes variadas, sejam quadros, sejam
todas as formas de arte. Esculturas, aquelas esculturas que você olha, parece que são do seu tamanho e parece que são pessoas que estão ali falando com você. E não são, são esculturas. Mas falem com elas por dentro. Falem com elas emocionalmente. Falem com as esculturas por dentro de vocês. Falem com os quadros por dentro de vocês. Deixem fluir a sensibilidade de vocês a partir da criatividade alheia. Às vezes você vai entrar em cena, vai fazer uma personagem e aí você coloca um pano na cabeça e lembra daquela obra de arte que você viu e você faz um gesto. E aquilo te dá um refinamento do teu trabalho, do seu trabalho artístico cênico, do seu trabalho de interpretação. Dá uma refinada, dá uma sofisticada no seu trabalho. O seu trabalho deixa de ser bom e passa a ter um rigor estético, uma referência maior. E isso também te dá um aprendizado maior em relação à vida. Aquele tipo de escultura que você olha e sente a dor do outro através daquele olhar daquela mulher que foi demonstrada ali naquela escultura. É como se você sentisse a dor que ela sentiu e aí você entende. E aí, se você for fazer uma mulher que está sentindo uma dor profunda, você lembra daquela exposição, daquela escultura e você às vezes é algo rápido, às vezes é um segundo e aquilo fica marcado como algo forte do personagem que você fez. Então você estuda, faz tudo aquilo que a gente tem conversado nessas mais de 60 aulas, mas aí você dá aquele toque de gênio. O toque de gênio é aquele que vem dos gênios. Então estudem os gênios da pintura, os gênios da escultura. Leonardo da Vinci, Botticelli, vários aí, é muita gente, Michelangelo. Eu tenho certeza absoluta que vocês podem conseguir um aprendizado cada vez mais apurado e um sofisticamento do trabalho de vocês através dessa dica, tá bom? Fiquem em paz, fiquem tranquilos e lembrem que nós estamos juntos virtualmente. Contem comigo. Amo muito vocês.